O que é oncologia? A oncologia é um ramo da ciência médica que lida com tumores e com o câncer. A oncologia está voltada para a forma como o câncer se desenvolve no organismo e qual é o tratamento mais adequado para cada tipo de neoplasia. No Brasil, a oncologia é também chamada de cancerologia. O que é o câncer? Câncer é um nome genérico para um grupo de mais de 200 doenças. Embora existam muitos tipos de câncer, todos começam devido ao crescimento e multiplicação anormal e descontrolado das células. A enfermidade também é conhecida como neoplasia. O corpo humano é composto de trilhões de células vivas. Essas células normais do corpo crescem, se dividem e morrem de forma ordenada. O câncer se inicia quando as células de algum órgão ou tecido do corpo começam a crescer fora de controle. Esse crescimento é diferente do crescimento celular normal. Em vez de morrer, as células cancerosas continuam crescendo e formando novas células anômalas. As células se tornam cancerosas devido a um dano no DNA. O DNA é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas de todas as células. Nós, normalmente, nos parecemos com nossos pais, porque eles são a fonte do nosso DNA. No entanto, o DNA nos afeta muito mais do que só isso. As células cancerosas costumam se espalhar para outras partes do corpo, onde começam a crescer e formar novos tumores. Isso acontece quando as células cancerosas entram na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos do corpo. Ao longo do tempo, esse tumor irá substituir o tecido normal. Esse processo de disseminação do câncer é denominado metástase. O câncer é um grupo de doenças que podem provocar vários sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas dependem da localização do tumor. Quando o tumor cresce, ele pode comprimir órgãos vizinhos, vasos sanguíneos e nervos. Mas, às vezes, o tumor pode ter origem no local onde não provocará qualquer sinais e sintomas, até que tenha se desenvolvido bastante. O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese e normalmente ocorre lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível. A carcinogênese é um processo altamente complexo, do qual participam fatores de riscos herdados e fatores de riscos ambientais. No Rio de Janeiro, assim como em quase todo o território nacional, os pacientes no tratamento do câncer passam pela demora no agendamento de consultas, na marcação de exames e até mesmo sofrem com a demora no início do tratamento. Algumas perguntas mais feitas durante o tratamento oncológico são: quais são as opções de tratamento disponíveis para o meu caso? Existem chances da doença ser curada com essas opções? Quais os efeitos colaterais desse tratamento a curto e a longo prazo? Quanto tempo dura o tratamento? Tratamento humanizado. Tratar um paciente pelo seu nome e não com um número. Ter uma relação de confiança e cuidar também da parte emocional de um cometido pelo câncer. São algumas das características do chamado atendimento humanizado. Quando não são só tratamento medicamentoso, é pensado mais um conjunto de fatores. É importante tratar o paciente como uma pessoa e não como uma doença ou um diagnóstico. Exemplo de tratamento humanizado. Médicos se fantasiam para animar crianças com câncer. Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e a outros públicos em situações de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos, buscando a humanização no atendimento. Alguns profissionais resolveram alegrar um pouco o cotidiano dos pequenos que lutam contra o câncer. É importante fazermos algo interessante para amenizar o sofrimento dos pequenos, pois é nítido como isso influencia no tratamento das crianças, saindo um pouco daquele clima pesado. O tratamento oncológico cabe ao enfermeiro, conforme ao Conselho Federal de Enfermagem e dever do profissional de enfermagem, de acordo com o artigo 40.
orientar a pessoa e a família sobre o preparo, benefício, risco e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa ou de representante legal. Artigo 42. Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou do seu representante legal na tomada da decisão, livre e esclarecida, sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto e bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. O que faz o enfermeiro em oncologia? O enfermeiro oncológico é o profissional que vai prestar assistência ao paciente em todas as fases do tratamento do câncer, desde o diagnóstico da doença, passando por várias fases do tratamento como cirurgia, radioterapia e o tratamento com medicamentos e quimioterapia. Além de prestar assistência, o enfermeiro oncologista tem outras atribuições, como tomar providências administrativas para a liberação e agendamento de procedimentos de tratamento, além de ter papel educacional, orientando tanto o paciente quanto os familiares durante o tratamento. O que é a doação de órgãos? A doação de órgãos é um procedimento em que uma pessoa doa um órgão para outra que precisa de um transplante. Existem dois tipos de doação de órgãos, doação em vida e doação após a morte. Para se tornar um doador, a pessoa deve notificar seus familiares, pois a doação não exige nenhum documento. No caso de doação de órgãos, post-mortem, ela só pode ser feita se a morte for confirmada ou se a morte encefálica do doador for confirmada. No entanto, alguns órgãos podem ser doados em vida, como o rim ou o fígado, mas nem todos podem se tornar doadores de órgãos. Quem teve câncer não pode doar órgãos, exceto tumor primitivo do sistema nervoso central, o carcinoma basocelular, e carcinoma in situ do útero. Nestes três casos, quem teve câncer pode sim doar órgãos, desde que não tenha ocorrido a metástase, que é a disseminação do. Quem teve câncer pode receber transplante de órgãos. Nesse caso, o transplante é complementar aos tratamentos convencionais, como a leucemia mieloide aguda, a leucemia mieloide crônica, a leucemia linfóide aguda. No mieloma múltiplo e linfomas, o transplante também pode ser indicado, e o transplante é o medular. O transplante pode ser indicado também para algumas doenças que afetam as células do sangue, como leucemia aguda, leucemia mieloide crônica, leucemia mielomonocítica crônica, linfomas, anemias graves, anemias congênitas, hemoglobinopatias, imunodeficiências congênitas, mieloma múltiplos, síndrome mielodisplásicas e hipocelular. Agora, vamos falar um pouco sobre a enfermagem, trabalho feito por Camila Liberato Moreira. Ela possui a função de tratar doenças e cuidar do ser humano. E isso é feito com o indivíduo, que é o paciente, a família e a sociedade em que ele está inserida, de modo integral e holístico. Para isso, temos o trabalho interdisciplinar, que é feito pelo modo colaborativo. O multidisciplinar, onde um complementa o outro por meio de um projeto em comum, e o transdisciplinar, que é uma corporação articulada de iguais poderes. Sabendo disso, é necessário que os profissionais tenham respeito, cautela, paciência, profissionalismo e empatia. Porque somos diferentes e compreender é importante. Em um atendimento, é necessário levar em conta o pensamento comum, o filosófico, conhecido pelas perguntas e pensamentos, e o científico, comprovado e racional. Escutar, aconselhar, conciliar os saberes e ser dinâmicos é de suma importância para que tudo seja feito da melhor forma para ambos. O enfermeiro pode atender a domicílio, trabalhar em hospitais, clínicas, UBSs, UPAs e em resgates, tendo carga horária variada, opção de ter mais plantões, horário de descanso e alimentação. Para realizar a profissão, o enfermeiro deve ser inscrito no Corém. E ele conta com o apoio de sindicatos para acordos e convenções de cunho trabalhista.
Como toda profissão, a enfermagem também possui o seu código de ética, o CEP. Nele estão estabelecidos direitos, deveres que devem ser cumpridos em vida e morte, e proibições, como a obtenção de vantagens em troca de assistência. Caso algo não seja cumprido como se deve, levará como penalidade advertência verbal, multa, censura, suspensão ou cassação. E desse modo será mantida uma assistência adequada. Olá, me chamo Juliana Sabas, sou enfermeira há 13 anos e atuo como militar, sou major bombeiro militar. E hoje venho responder 3 perguntas a respeito da ação da enfermagem. A primeira delas seria a atuação, como seria a atuação do enfermeiro na oncologia? Então, a oncologia é a área que visa o estudo, o diagnóstico, o tratamento e também a prevenção do câncer. O enfermeiro oncológico, ele vai prestar assistência ao paciente nas diversas fases do câncer, desde o diagnóstico, passando pelas diversas fases de tratamento, que podem abranger a cirurgia, a radioterapia, o uso de diversos medicamentos e também de quimioterápicos. Além disso, a enfermagem ela possui um papel primordial na questão educacional, onde esse enfermeiro precisa prestar as orientações necessárias ao longo de todo o tratamento, não só ao paciente, mas também aos seus familiares ou acompanhantes. A segunda pergunta é de que forma, a filosofia, a antropologia e a sociologia contribuíram para a enfermagem. Então, na minha opinião, essas 3 ciências foram muito necessárias para a elaboração e estimulação do pensamento. Isso forçou a humanidade, de forma geral, a buscar conhecimento com embasamento científico. E a enfermagem teve o seu olhar ampliado, permitindo mudanças nas relações multidisciplinares e também com os seus pacientes, resultando em cuidados e em práticas com uma escuta muito mais bem definida e atenta. E o terceiro questionamento é em relação ao atendimento humanizado, O que seria o atendimento humanizado e a importância desse atendimento? O atendimento humanizado significa acolher e tratar o paciente, com empatia e respeito. E o respeitar significa respeitar as suas dores, respeitar as suas crenças, a sua religião, as suas rotinas de vida. Olá, me chamo Cláudia Monteiro, sou fisioterapeuta e fiquei durante um mês com a minha mãe internada num hospital da rede particular, porque ela está com um quadro de câncer. Ela está com um câncer no estômago e eu fiquei com ela internada durante esse período, tendo assistência na rede hospitalar privada. Está ótimo, Cláudia. Como que foi o seu processo sendo filha e também sendo profissional? Como que foi para você essa situação? No primeiro momento foi muito difícil, porque por ser profissional de saúde a gente tem uma noção de todo o processo, de adoecimento. Então, quando ela deu entrada no hospital, a gente não sabia do diagnóstico ainda, mas pelos sintomas apresentados eu já sabia que o diagnóstico não seria um diagnóstico bom. E eu acho que o que foi mais difícil nesse processo todo, que ela ficou internada durante esse mês, foi que pela equipe saber que eu era da área médica, ninguém me poupava em momento nenhum, por exemplo, do diagnóstico. Eles eram extremamente humanos com ela, eles cuidaram dela muito bem, a equipe toda, técnicos de enfermagem, a parte médica, foi muito cuidadosa, foi muito atenciosa com a minha mãe e com meu pai, mas comigo e com meu esposo, que estávamos à frente, assim, para tomar as decisões, foi algo muito difícil, porque não teve nenhum tipo de preparo. Empatia, cuidado,
as informações foram passadas de uma maneira muito brusca. Não, é câncer, o prognóstico é esse, o desenvolvimento da doença é esse, ela já vai entrar em cuidado paliativo, ela tem metástase. Então, as informações elas foram passadas de uma forma muito abrupta. Então, eu não tinha tempo para, sim, raciocinar, sabe, respirar e levantar a cabeça e seguir. E eu não podia demonstrar para eles o problema. A gente optou por não passar essas informações. Então, foram períodos bem difíceis, bem difíceis.